Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Último Dobrador de Madeira capítulo 13 e 14. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 13 Fogo Negro. Depois de várias horas esperando o retorno de Ti, ele finalmente entrou, sentando-se contra a parede e suspirando. Aí está você. O que aconteceu? Aang perguntou com pressa. Posso ver Jeon agora? Ele acrescentou, querendo iniciar seu treinamento o mais rápido possível. Ele não vai ver você, Ti respondeu tristemente com um pequeno aceno de cabeça antes de olhar para Naruto. Qualquer um de vocês. Ele está muito zangado por eu ter trazido você aqui. Ele quer que você vá embora imediatamente. Ele acrescentou, olhando para Aang e Naruto. O loiro estava pronto para dizer que iria visitá-lo de qualquer maneira. Finalmente! Sokka disse, aliviado. Vamos pegar a estrada. Ele queria deixar este lugar desde o começo. Por que ele não me vê? Aang perguntou, sua voz soando desesperada. Ele diz que você não está pronto, disse Ti. Diz que você ainda não dominou a dobra da água e a dobra da terra. Espere, como ele sabe disso? Aang perguntou, confuso. Ele viu o modo como você entrou no acampamento, disse Ti. Ele pode dizer. E quanto a mim? Naruto perguntou, apontando para si mesmo. Ele precisava dominar sua dominação de fogo para não machucar ninguém. E mais uma coisa, por que ele consegue dobrar o fogo em primeiro lugar? Ele diz que seu domínio do fogo é algo que nunca deveria ser usado, disse-te severamente. Naruto estreitou os olhos com isso. Só porque o fogo dele era negro não significava nada, ele já tinha ouvido falar de pessoas que tinham cores de fogo diferentes do laranja. Vou entrar de qualquer maneira, disse Aang, sem se preocupar em pedir permissão. Ele precisava de um mestre dominador de fogo, ao contrário de um mestre dominador de água e de terra. Encontrar um dominador de fogo que o ensinasse de bom grado já era bastante difícil. Ele sabia que as chances de encontrar outro mestre em algum lugar apenas esperando por ele eram mínimas, próximas de zero. Bem atrás de você, Naruto disse, seguindo-o para fora do prédio em direção à casa de Jeon. Ambos são implacáveis, Sokka comentou com um beicinho antes de estremecer de dor, olhando para trás e vendo Katara olhando para ele. Quando eles chegaram lá, Naruto parou Aang antes que ele pudesse entrar. Você vai lá primeiro, sugeriu a loira. Aang relutantemente assentiu antes de entrar, deixando Naruto lá fora sozinho em seus pensamentos. Saia, disse Jeon, sentado dentro de um círculo de velas do outro lado, sem encará-lo. Eu preciso saber dobrar o fogo para derrotar o Senhor do Fogo. Por favor, mestre. Você é o único que pode. Aang implorou. Só um tolo busca sua própria destruição, disse Jeon, ainda sem encarar o Avatar, enquanto as chamas das velas ao seu redor ficavam mais intensas. Eu sou o Avatar, é o meu destino. Jeon estalou, o fogo subindo, criando uma grande sombra atrás do mestre. O que um menino sabe sobre o destino? Nada. Se um peixe vive todo o seu amor neste rio, ele conhece o destino do rio? Não. Apenas que ele corre sem parar além de seu controle. Ele pode seguir para onde ele flui, mas ele não pode ver o fim. Ele não pode imaginar o oceano. Ele falou com um leve sorriso de escárnio na voz, encarando o Avatar com um olhar indiferente. Tudo bem, mas é dever do Avatar dominar todas as disciplinas de flexão, solicitou Aang. Ele não tentou descobrir o que o mestre estava tentando dizer. Neste momento, ele esperava que Naruto estivesse aqui. Seu amigo loiro provavelmente saberia do que ele estava falando. Para dominar as disciplinas de flexão, você deve primeiro dominar a disciplina em si, explicou Jeon com um tom pronunciado. Mas você não tem interesse nisso. Então eu não tenho interesse em você. Não, saia. Ele gritou na última parte, na esperança de transmitir seu ponto de vista, mas parecia que suas palavras caíram em ouvidos surdos. Por favor, eu tenho que aprender.
Aang insistiu ainda mais. Esta pode ser minha única chance. Você é surdo! Jeon estalou, girando, as chamas reagindo à sua raiva quando quase alcançaram o topo da tenda. Aang rezou silenciosamente para que a tenda não começasse a queimar. Como posso te ensinar se você se recusa a ouvir? Antes de aprender a dominar o fogo, você deve aprender a água e a terra. A água é fria e calmante. A terra é firme e estável. Mas o fogo? O fogo está vivo. Ele respira. Ele cresce. Sem o dobrador, uma pedra não se lançará, mas o fogo se espalhará e destruirá tudo em seu caminho. Você não tem vontade de controlá-la. Ele retrucou, cansado dele. Quando ele terminou, todas as velas ganharam vida por um momento antes de voltarem a diminuir. Jeon ficou sentado em silêncio por vários segundos. Você acha que sou fraco? A voz firme do Avatar Roku alcançou-o quando Jeon se endireitou, sua testa suando levemente com a presença do Avatar. Não, claro que não, disse ele respeitosamente, inclinando a cabeça para o homem. Eu vivi 1000 vezes e aprendi a dominar o fogo 1000 vezes, se tiver que aprender de novo, farei isso. Você ensinará o Avatar a dominar o fogo, Roku falou antes de fazer uma árvore pegar fogo, as chamas eram lindas. O mestre dominador de fogo inclinou a cabeça para o Avatar. E o menino? Você sabe o que significa chama negra? Ele perguntou com cuidado, sabendo que este poderia ser um assunto amargo. O Avatar Roku não teve nenhuma reação visível às suas palavras, mas por dentro ele estava preocupado. Por muito tempo, os Vodbenders foram aliados dos Avatares, eles eram um clã forte, todos guerreiros, treinados desde 6 anos de idade, mas o que aconteceu com eles foi uma tragédia, e no centro de tudo isso, Naruto. Você vai ensinar-lhe autocontrole. Acredito que Kyoshi não permitirá que seu sobrinho neto perca o controle, Roku falou, sabendo pela própria Kyoshi que seu marido era um dobrador de lenha chamado Hashirama, alguém que, de acordo com Kyoshi, era mais forte que ela mesmo no estado Avatar. Jeon simplesmente assentiu, aceitando a tarefa que tinha diante de si. Seu último aluno foi uma decepção, mas talvez o Avatar e seu amigo pudessem provar que ele estava errado. Eu vou te ensinar, disse Jeon. Realmente isso é ótimo. Aang aplaudiu. Então, ele sorriu timidamente, colocando as mãos de volta no chão, Jeon suspirando. Amanhã de manhã, ao nascer do sol, encontre-me no rio, disse Jeon. Agora, diga ao seu amigo para entrar. Preciso falar com ele, disse ele, soando mais como uma ordem. Aang queria saber qual foi o motivo de seu encontro com Naruto, mas decidiu não perguntar, pois o mestre provavelmente não lhe contaria. Aang se levantou antes de sair, seus olhos viram Naruto sentado com as pernas cruzadas, meditando, uma folha na frente dele. Aang pôde vislumbrar fogo no meio, mas a folha principalmente estava crescendo em vez de queimar. O mestre quer ver você, ele concordou em me treinar, falou a Aang. Naruto abriu o olho esquerdo e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. A parte mais desafiadora foi feita, levantando-se, a folha foi arrancada por uma rajada de vento. Isso é bom, disse Naruto antes de entrar na tenda. Aang deu alguns passos para trás, não querendo escutar acidentalmente. Seus olhos se voltaram para o mestre dominador de fogo, cujos olhos permaneceram nos olhos azuis de Naruto. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, olhando de cima a baixo. Você pode sentar, o mestre falou, vendo que Naruto não estava sentado. Ouvindo isso, Naruto sentou no tapete. Ele não tinha certeza do porquê, mas as chamas da vela se transformaram em um vermelho brilhante quando ele se aproximou. Um deles ficou quase preto. O mestre olhou brevemente para a referida vela. A cera já estava derretendo muito mais rápido que o normal. Espere alguns segundos antes. Pare, Naruto pensou. A chama negra de repente voltou ao laranja normal, assim como todas as outras chamas de vela. Chamas negras! Você sabe que li sobre isso, mas nunca pensei que viveria o suficiente para ver alguém usá-lo, disse o mestre com uma pitada de admiração, mas principalmente de cautela. Naruto olhou para sua mão. Ele ainda não sabia como era possível dobrar o fogo, ele era um dobrador de madeira. Seus olhos passaram da mão para o mestre.
Como posso fazer isso? Isso não deveria ser possível para mim? Naruto perguntou, sua voz baixa e amarga. A loira esperava que o mestre Firebender tivesse respostas. Não sei, mas o que você tem é extremamente perigoso. Pode causar grandes danos. Se quiser meu conselho, nunca deve usá-lo. Este fogo é perigoso. Você pode facilmente prejudicar alguém com ele, alertou o mestre. Ele. Pessoalmente, ele duvidava que seus ensinamentos pudessem ajudar muito. Ele sempre quis que seu aluno aprendesse o autocontrole, mas controlar essas chamas era impossível. É impossível para você controlá-los. Você deveria desistir, falou o mestre. As chamas das velas apagaram-se de repente antes de queimarem novamente, revelando outra pessoa. Você acha que meu sobrinho é perigoso? Avatar Kyoshi falou de repente, sua figura parada onde Naruto estava um segundo atrás. Avatar Kyoshi, eu não quis ofender, mas você sabe que as chamas negras são perigosas. Elas têm. Eu sei o que são. É por isso que Naruto precisa aprender como controlá-las. Um dia, ele precisa deles. Se ele não precisar, o que aconteceu antes acontecerá novamente. Kyoshi interrompeu com um tom firme, sua figura ameaçadora para qualquer um. Eu irei, Avatar Kyoshi, ele falou, baixando a cabeça. A figura acenou com a cabeça antes de desaparecer, revelando Naruto olhando para ele. Obrigado, mestre, Naruto disse respeitosamente com uma inclinação de cabeça. O mestre suspirou, cansado disso. Agora ele precisava lidar não com um, mas com dois idiotas. Saindo, Naruto viu Aang esperando a poucos metros da tenda. Ele não estava brincando sobre fogo ou disciplina, disse Naruto. Ele tinha ouvido que o mestre conversou com Aang. O fogo é o mais perigoso de todos os elementos. Se você não tomar cuidado, você pode se machucar. Ou Katara. Ele acrescentou no final com um tom sombrio. Aang engoliu em seco, não querendo se imaginar machucando Katara mesmo que fosse acidental. Você precisa se concentrar, disse Naruto. E você deve permanecer calmo, disciplinado e controlado o tempo todo enquanto aprende. E o mais importante, não faça nada sem a presença de Jeon. Se você cometer um erro, ele poderá combatê-lo antes que cause muito dano. Naruto aconselhou a Aang, que ouviu atentamente. Aang assentiu e eles voltaram para o prédio, indo dormir. Pouco antes do nascer do sol, foram acordados por Chie e todos se dirigiram para o rio. Jeon já estava lá, meditando. Quando eles chegaram, Jeon direcionou Aang para uma pequena pedra saindo da água. Fique com os pés afastados, punhos ao lado do corpo, cotovelos e joelhos dobrados, disse Jeon, olhando para o Avatar com um olhar calculista. Aang obedeceu às instruções, ou pelo menos pensou que sim. Alargue mais os pés, disse Jeon com um tom mais alto, Aang fazendo o mesmo. Mais. Dobre os joelhos. Concentre-se. Ele acrescentou, sua voz transbordando de aborrecimento. Qual o próximo? Aang perguntou com aborrecimento. Silêncio. Falar não é concentrar-se. Sinta o calor do sol. É a maior fonte do fogo. Está em perfeita sintonia com a natureza. Ele aconselhou, seu tom soando normal novamente. Então, quando posso fazer uma fogueira? Aang perguntou impacientemente, sem perceber que estava fazendo exatamente o oposto do que o mestre lhe dizia para fazer. O rosto de Naruto se espalmou, forçando-se a desviar o olhar, mas ouvindo atentamente o mestre. Silêncio! Jeon gritou, perdendo a compostura com o jovem Avatar. Aang, seja paciente, disse Naruto. Ao contrário dos outros elementos, nos quais você aprende a mover o elemento antes de aprender a controlá-lo, com a flexão do fogo, você tem que aprender a controlar antes de aprender a criar. Do contrário, o fogo queimará tudo. Aang olhou para ele por um momento antes de assentir, voltando à sua posição e fechando os olhos. Ao fazer isso, Jeon disse a Naruto para sentar e meditar. Sua situação é especial. Ao contrário de todos os outros, você precisa ter controle total antes de usar dobra de fogo. Você é um dobrador de fogo naturalmente poderoso. Mas não tem controle verdadeiro.
O que um fogo precisa para existir? Jeon disse, olhando para o jeito que Naruto estava meditando, melhor que o Avatar. Oxigênio, calor e combustível, disse Naruto, ainda meditando. E sabendo em que aspecto reside o seu problema? Jeon perguntou. O calor, disse Naruto. Quando eu disparo, queima minhas mãos e cozinha um pouco o meu interior. Não, disse Jeon. O calor não é um problema. Os danos são causados pela falta de controle. Naruto permaneceu em silêncio por um momento. O combustível. O fogo precisa de algo para queimar, como madeira ou papel. No entanto, como dominadores de fogo, estamos contornando isso criando um fogo que podemos manipular sem combustível. Errado. Jeon disse. Esse é o seu problema. Você acredita que não há combustível. E ao fazer isso, você permitiu que seu corpo se tornasse o combustível. Então, qual deveria ser o combustível? Naruto perguntou. Sua vontade. Jeon disse. Você deve controlar o fogo com sua vontade. Seu espírito. Você comanda o fogo. Você o move de acordo com sua vontade. Mas você deve ter motivos para usá-lo. Sem razão, sem combustível, você queimará até virar cinzas. Razão, Naruto disse, franzindo a testa. Você quer dizer, como proteger meus amigos? Talvez, disse Jeon. Ou talvez o seu motivo possa ser vingar uma morte. Ou ser poderoso. Ou ser legal. Não importa qual seja o seu motivo. Apenas que você tenha um. Mas, eu tive um, disse Naruto. Quando usei meu domínio de fogo, quis proteger meus amigos. Não. Jeon retrucou. Você não entende. Isso não é uma razão. Isso é um propósito. Naruto piscou confuso antes de fechar os olhos e respirar longa e lentamente. A razão é a sua vontade, o seu impulso, explicou Jeon com um tom mais suave. Medite até entender. Naruto permaneceu em silêncio, meditando. Mas ele não chegou nem perto da compreensão. Depois de horas sentado ali, quando o sol estava alto no céu, Jeon voltou, pegando os dois e conduzindo-os até o topo de uma montanha, explicando que o poder de um dobrador de fogo vem da respiração. Então, ele fez com que Ai e Naruto assumissem a postura usual de treinamento, depois inspirassem pelo nariz e expirassem pela boca. Então, ele se virou, indo embora. Depois de horas agachado ali, Aang gemeu. Basta disso! Aang rosnou, levantando-se. Naruto disse, fazendo Aang parar. Certa vez, ouvi uma história sobre um dobrador de fogo e seu mestre. O mestre era o maior do mundo. Ninguém poderia derrotá-lo. No entanto, ele odiava o fogo. De verdade. Ele havia perdido tudo para o fogo. E a culpa era dele. Ele estava com pressa para aprender como realmente criar fogo, como você está agora. O que aconteceu? Aang perguntou, voltando à sua posição. Ele aprendeu como, disse Naruto. Mas como ele ainda não tinha aprendido a controlar, ele não foi capaz de controlar a chama que criou. Ela cresceu rapidamente, engolindo sua casa. Ele escapou. E então ficou ali parado, vendo a casa queimar até o chão, observando as pessoas ao seu redor tentam desesperadamente extinguir o fogo ou usar o controle do fogo para removê-lo de casa, ouvindo sua esposa e filhos gritarem enquanto as chamas os consumiam. Aang olhou para ele horrorizado, perdendo toda a cor do rosto. Quando encontraram seus corpos, eles eram quase irreconhecíveis. Eles estavam carbonizados e cozinhados juntos a tal ponto que tiveram que colocá-los todos no mesmo caixão, ou então teriam que separar os cadáveres das crianças dos de suas mães. O mestre jurou nunca mais dobrar o fogo. Mas um dia, ele teve que fazê-lo para salvar um amigo. Mas ele percebeu uma coisa. À medida que envelhecia e ganhava disciplina, ele também ganhou controle. Controle de sua flexão de fogo, não para ficar mais forte, apenas para controlá-lo. E para isso, ele se tornou um verdadeiro mestre.
Eventualmente, ele encontrou um aluno que também estava impaciente. Era mais importante, mas em vez disso, aquele aluno simplesmente continuou a correr. Tudo que aquele aluno queria era o poder de queimar quaisquer obstáculos que encontrasse, sem se importar com o que mais ele queimasse. Curva do fogo, rezando para que um dia a dobra do fogo simplesmente desapareça. Naruto explicou com um tom triste, como se de alguma forma estivesse familiarizado com a história. Essa é uma ótima história e tudo, mas o mestre era Jeon. Naruto interrompeu a que engasgou. É por isso que ele não quer te ensinar e está forçando você a se concentrar tanto na disciplina. Entendo, disse An com um olhar abatido, estabelecendo-se em sua posição, os olhos fixos na frente. Horas depois, Jeon voltou, recolhendo-os e descendo a montanha. Amanhã estaremos trabalhando com fogo, Jeon informou com um sorrisinho incomum. Por enquanto, vá descansar. An assentiu, ramificando-se. Jeon parou, virando-se para ele. Havia um espião na aldeia, disse Jeon. A nação do fogo está subindo o rio em busca do Avatar. Não posso ensiná-lo por muito mais tempo. Você deve assumir o controle por mim ou encontrar outra pessoa. O que significa que você deve encontrar o seu motivo. Ele explicou com um olhar neutro, sem demonstrar medo. Eu irei, mestre Naruto disse, curvando-se. E obrigado. Jeon acenou com a cabeça, e Naruto voltou para os outros também, tanto ele quanto A adormeceram instantaneamente. No dia seguinte, eles encontraram Jeon no local de costume, Jeon pegando uma folha do chão e acendendo o centro, passando A para An. O Avatar agarrou cada lado da folha e olhou confuso para Jeon. Quero que você evite que o fogo atinja as bordas daquela folha pelo maior tempo possível, explicou Jeon, apontando para a folha. Então, ele se virou, indo embora. Eu o deixo com você, Naruto. Sim, mestre Naruto curvou-se respeitosamente. Esta é uma lição de controle. Depois de dominar isso, você estará segurando uma bola de fogo na mão o máximo que puder. Naruto disse com um sorriso. Eu já posso fazer isso, observe, disse a An, concentrando-se. A An, não se atreva, Naruto o avisou com um olhar sério. De repente, a folha explodiu em uma bola de chamas que An começou a fazer malabarismos. Pare com isso agora mesmo! Naruto ordenou, An o ignorando. Eu me pergunto como aquele malabarista fez isso, disse An, antes de girar, com os braços estendidos ao lado do corpo. O fogo disparou em um anel, Naruto saltando para trás e olhando para o lado onde as chamas estavam atirando em Katara. Ele se virou, correndo em direção a ela e empurrando-a para fora do caminho assim que as chamas os alcançaram, errando Katara por um fio de cabelo, mas apenas porque eles pegaram Naruto. Naruto! Aang gritou, o fogo desaparecendo instantaneamente enquanto ele corria. Ah, não! Sinto muito! Eu te disse, para parar! Naruto rosnou, sua camisa arruinada e queimaduras cobrindo seu ombro direito e o lado direito de seu torso na frente e nas costas. Agora, você, entende? Eu sinto muito! Aang disse com lágrimas nos olhos. Foi um acidente. Naruto se levantou, cambaleando alguns passos antes de cair no chão, meio na água e gritando de dor. Katara e Sokka correram, ajudando-o a entrar na água. Naruto cerrou os dentes enquanto seu corpo enrijecia antes de relaxar lentamente. De repente, as mãos de Katara começaram a brilhar. Ela começou a puxá-los para trás, mas Naruto segurou seu pulso. Ela parou quando a água ao redor dele começou a brilhar também, as queimaduras diminuindo lentamente. Então, Naruto se levantou, suspirando. Bem, o que você sabe? Naruto disse. Com uma risada amarga. Você é um curandeiro. Curador? Katara perguntou, confusa. Alguns dobradores de água são capazes de usar água para curar ferimentos, Jeon disse de repente atrás deles, caminhando sem olhar para a nação do fogo está aqui. Você deve arrumar suas coisas e ir embora. Eles assentiram e todos correram para o prédio enquanto Jeon corria na direção
oposta. Enquanto eles faziam as malas, Aang de repente se virou em direção ao rio. Eu não posso deixá-lo, disse Aang. Eu tenho que ajudá-lo. Aang, não. Sokka disse. Desculpe, Sokka, disse Aang. Eu tenho que ir. Ele saiu correndo e Sokka rosnou de aborrecimento antes de subir em Appa, sentar-se e cruzar os braços. Você não vai impedi-lo? Katara perguntou, olhando para Naruto. Oh! Loiro simplesmente esticou os braços antes de seguir Aang. Aang estava ocupado lutando com o general idiota. Enquanto isso, Jeon desapareceu de vista, e 6 soldados dobradores de fogo o perseguiam, mas pararam quando Naruto ficou em seu caminho. Saia da frente, garoto, antes que queimemos você, alertou um deles, preparando-se para queimar o loiro. Naruto simplesmente zombou antes de bater as mãos no chão, seguido por árvores crescendo ao seu redor, antes de se mover em direção aos soldados que tentaram queimá-los apenas para serem pegos pelas árvores. As árvores se moviam ao redor de seus corpos, bloqueando-os completamente, pois a pressão crescente era suficiente para quebrar ossos. Gritando de dor, alguns olharam para Naruto com medo, sabendo que suas vidas estavam em suas mãos. Por favor, não, eles imploraram enquanto tentavam desesperadamente queimar a madeira que esmagava lentamente seus corpos. Naruto estreitou os olhos, preparando-se para fechar a lacuna, fazendo todas as costelas quebrarem por dentro, matando-os. Aang gritou de repente, olhando para Naruto por trás, que por alguns segundos ficou em silêncio, pensando que era melhor apenas matá-los. Eles não mostrariam misericórdia se os papéis fossem reservados. Não seja assim, Naruto, não seja como a Nação do Fogo a implorou, aproximando-se, passo a passo de forma calculista. Naruto queria gritar que matá-los não o faria gostar deles, mas como eles estavam com pressa, ele decidiu obedecer. Abaixando a mão, ele deixou os dominadores de fogo ali, ainda tentando se libertar, alguns jogando fogo na lenha, mas logo descobriu que não era tão fácil queimar lenha tão grossa. Muito bem, Naruto disse antes de ambos fugirem, não querendo ficar mais do que o necessário. Appa, Sokka e Katara logo os alcançaram, com Sokka oferecendo-lhes uma mão, Katara segurando as rédeas. Aang, Naruto, rápido, vamos! Sokka gritou, com Naruto pulando alto, pousando em Appa. Aang saltou sobre Appa enquanto Appa decolava. Espere, onde está Jeon? Ele desapareceu, Sokka disse tristemente, olhando para baixo. Todos eles fizeram. Aang assentiu. E eles voaram para longe. Katara olhou para o soldado dominador de fogo, ainda não livre das árvores de Naruto. Ela tinha visto a situação de longe, não tinha certeza de quem estava certo. Capítulo 14 Polo Norte. Naruto gemeu, dobrando os joelhos contra o peito, puxando suas 3 jaquetas por cima e abraçando os joelhos. Ele se arrependeu de ter escolhido não comprar nenhuma jaqueta de inverno. Agora, vai saber, o Polo Norte estava frio. Sem mencionar que eles estavam voando há 2 dias seguidos em busca da tribo da Água do Norte, sem encontrar nada. Algumas semanas atrás, Aang quis parar e verificar algo em um dos templos do ar. Rumores sobre possíveis nômades do ar ainda vivos. Parecia que era apenas um boato sem dobradores de ar reais. Resumindo, eles salvaram outro lugar da nação do fogo. Não sou de reclamar, mas será que Appa poderia voar mais alto? Sokka perguntou quando o pé de Appa tocou a água antes de ele começar a subir novamente. Eu tenho uma ideia, que tal subirmos nas suas costas e você nos leva até o Polo Norte? Aang retrucou. Com certeza, disse Sokka, virando-se e balançando a bunda. Suba. Sokka está pronto para decolar. Não importaria de qualquer maneira, disse Naruto, mais entediado do que qualquer coisa. Estaria mais frio lá em cima. Bem, sim, mas poderíamos ver de mais longe, disse Sokka brincando. Vamos, pessoal, disse Katara, tentando levantar o ânimo de todos.
Estamos todos cansados porque voamos há 2 dias seguidos. Sim, e ainda não conseguimos encontrar a tribo da Água do Norte. Sokka reclamou. Como se fosse uma deixa, o gelo subiu, pegando o pé de Appa e girando-o antes que o gelo se quebrasse. Appa caiu na água e congelou instantaneamente. Assim que ele chegou, vários barcos começaram a cercá-los, dezenas de dobradores de água no total. Eles são dobradores de água! Katara exclamou com entusiasmo. Encontramos a tribo da água. Quem é você e o que você quer? Um deles perguntou. Aang de pé, com as mãos erguidas de forma não ameaçadora. Meu nome é Aang. Sou o Avatar e estou procurando um mestre em dominar a água na tribo da Água do Norte, disse Aang. Todos se entreolharam. Antes que o gelo se quebrasse. Siga-nos, disse o homem. Nós levaremos você até lá. Então, os barcos viraram, começando a escoltar Appa através das geleiras que eram a única coisa que conseguiam ver. Finalmente, uma enorme parede de gelo apareceu, com o símbolo da tribo da água orgulhosamente esculpido na frente dela. Naruto sorriu quando apareceu. Então, seu corpo tremeu violentamente com um arrepio e ele enfiou a cabeça para trás na jaqueta. Embora Naruto tivesse que admitir que o lugar era lindo de se ver, ele não conseguia dobrar a madeira em um lugar como este. Havia água até onde a vista alcançava, e o único pedaço de terra era gelo. Não era um bom lugar para cultivar árvores para lutar, o que o deixava lutar com as mãos ou usar suas chamas negras, o que não era a melhor opção sem deixar todos fora de seu grupo desconfiados. Depois de alguns minutos ouvindo o gelo sendo dobrado, Appa finalmente parou e espiou para fora, vendo os outros descendo. Ele o seguiu. E um homem da tribo riu, vendo quantas camadas Naruto estava vestindo. Você é dos reinos da terra, não é? Ele riu, segurando uma jaqueta muito grossa da Warrior Nation, do tamanho certo para Naruto. Ilha Kyoshi, na verdade, e eu prefiro lugares mais quentes. Naruto riu, largando suas jaquetas e instantaneamente vestindo a da tribo da água, percebendo que ela instantaneamente era mais quente do que seus outros 3 combinados, além de prender o calor de seu corpo, aquecendo ainda mais. Ele guardou as outras jaquetas junto com suas coisas na cela de Appa e depois alcançou os outros. Poucos minutos depois, eles estavam se apresentando ao chefe da tribo da Água do Norte. Algumas horas depois, eles estavam sentados em uma mesa em uma área enorme onde a tribo do norte estava reunida ao redor deles. Várias cachoeiras caíram atrás deles, e o chefe e os anciões da tribo do norte estavam sentados à direita do grupo. Esta noite celebramos a chegada de nossos irmãos da tribo do sul, anunciou o chefe, recebendo aplausos por toda parte. E eles trouxeram com eles alguém muito especial, alguém que todos acreditávamos ter desaparecido do mundo, até agora. O Avatar. Aang levantou a mão, sorrindo timidamente enquanto todos começavam a aplaudir. Também comemoramos o 16º aniversário da minha filha, continuou o cacique. A princesa Yui já está em idade de casar. Todos torceram pela princesa. Naruto percebeu pela maneira como as pessoas sentiam que amavam a princesa. Yui, uma linda garota com cabelos brancos como a neve, avançou e fez uma reverência, sorrindo educadamente. Obrigado, pai. Que os grandes espíritos do oceano e da lua cuidem de nós durante estes tempos difíceis. Agora mestre Pacu e seus alunos irão se apresentar, anunciou o cacique, apontando para um homem com longos cabelos brancos nas laterais da cabeça e careca no topo, bigode e barba ralos e brancos, e uma expressão eternamente mal-humorada. O homem, ladeado por 2 meninos mais ou menos da idade de Sokka, se não um pouco mais velhos, começou a dobrar a água da fonte, movendo a água em uma espécie de demonstração de dança de sua capacidade de curvatura. À direita de Naruto, Yui cometeu o erro de se sentar ao lado de Sokka, que passou de enfiar o máximo de comida que podia na boca para tentar desajeitadamente, e falhar, flertar. Ele chegou ao ponto de se autodenominar príncipe, ao que Katara desafiou sua suposta autoridade antes de chamá-lo zombeteiramente de príncipe Sokka.
Então, Sokka começou, de forma ainda mais estranha, a tentar convidar Yui para um encontro. Naruto se forçou a ignorar as dolorosas tentativas de flertar de Sokka, então se levantou, afastando-se da área. Ele sentiu algo puxando para longe, mas ninguém prestou muita atenção nele, principalmente por ser um dos amigos do Avatar. O loiro chegou a um lugar estranho. Estranhamente não havia guardas por perto, mesmo assim ele podia sentir algo puxando, como se uma voz o chamasse. Era fraca, mas ele conseguia ouvir. O lugar parecia uma parede normal, só que tinha uma porta arredondada no centro com maçaneta de madeira. Naruto abriu a porta lentamente apenas para ver um lugar com chão e grama ao redor. O lugar era vasto, com o que parecia ser uma piscina arredondada no centro. Naruto viu os dois peixes estranhos e tímidos balançando um em direção ao outro, formando um círculo perfeito. Um era branco com um pequeno círculo escuro no topo da cabeça, enquanto o segundo era escuro com um círculo branco. Existem a lua e o espírito do oceano, ele pensou, surpreso. Chegando à piscina, a água estava normal, e ele ouviu uma voz fraca chamando da piscina. Sentando-se com as pernas cruzadas, ele começou a meditar, bem em frente à pequena piscina. Todos os sons ao seu redor foram lentamente bloqueados, o som das pessoas e da celebração desapareceu, e ele não conseguia ouvir nada além do som da água. Logo ele se sentiu muito mais leve, quase como se não tivesse peso. Abrindo os olhos, na frente dele estava Avatar Kyoshi com um olhar neutro no rosto, sentada na mesma posição que ele. Avatar Kyoshi, é uma honra conhecê-lo. Novamente o loiro falou respeitosamente para o Avatar com uma inclinação de cabeça. Não há necessidade dessa criança querida, você é da família, vejo que você encontrou o lugar da lua e do espírito do oceano. Kyoshi falou, dispensando-o com um aceno de mão. Levantando a cabeça para olhar para ela, ele se perguntou por que conseguia falar com ela. Por que posso falar com você, Ava? Quero dizer, bisavó. Naruto perguntou nervoso, esfregando o cabelo, para a diversão de Kyoshi, mas ela não demonstrou. Não sabemos ao certo por que Naruto, mas sei que seu papel é guiar o Avatar para tomar a melhor decisão. Suas chamas negras são a prova de que algo antigo retornou. Antes de sair deste lugar, fale com o espírito do oceano e da lua, eles podem ser capazes de ajudá-lo. Kyoshi falou. O loiro simplesmente acenou com a cabeça em compreensão antes de se lembrar de algo que queria saber há muito tempo. Por que minha família morreu? Quem ou o que os matou? Naruto perguntou. Quase suplicante, ele ainda não sabia o que havia acontecido com eles. Kyoshi tinha uma expressão sombria no rosto. Ela parecia querer dizer alguma coisa, mas no final, ela balançou a cabeça relutantemente. Não sei a resposta, sobrinho, mas lembre-se sempre de que sua família ainda está viva dentro de você, contanto que você se lembre deles. O sacrifício deles não será em vão, ela falou severamente. Naruto queria perguntar o que ela queria dizer com sacrifício quando sua figura começou a ficar azul antes de desaparecer como fumaça. Naruto suspirou, cansado, sem receber muitas informações. Antes de abrir os olhos, de repente, sentindo-se fraco, ele gemeu, forçando-se a ficar acordado e não adormecer em um lugar tão espiritual como este. Levantando-se, colocou as mãos na água, sentindo-se relaxar. A água era boa em suas mãos, apenas para quase ofegar de espanto. Suas mãos começaram a brilhar em azul e ele sentiu toda a sua exaustão desaparecer em um instante. O que está acontecendo comigo? Ele se perguntou antes de se levantar e olhar para as mãos. Eles pareciam completamente normais e saudáveis. Virando-se, ele decidiu sair do local antes que alguém o pegasse. Aqui talvez pensando que queria fazer algo com o espírito do oceano e da lua. Mais tarde Naruto suspirou enquanto caminhava pela rua. Ele e Sokka receberam treinamento de guerreiro. Principalmente, isso significava que eles receberam uma clava feita de osso e depois foram instruídos a derrotar um guerreiro treinado da tribo da Água do Norte com ela. Sokka desistiu depois de apenas 2 dias, optando por passar seu tempo com Yui, que, descobri, já estava noivo.
Naruto continuou com o treinamento, passando de um clube de maxilar para uma adaga de maxilar. Ele se destacou no treinamento, principalmente porque já tinha treinamento com armas com as guerreiras Kyoshi. Na maior parte, o que ele estava aprendendo era o estilo de luta específico. Ele, no entanto, conseguiu um par de facas quase tão longas quanto seu antigo par, na verdade de metal em vez de mandíbula, como tudo mais que ele tinha visto no Polo Norte. Ele também recebeu treinamento com bastão, lança, machado, mangual e martelo. Até agora, ninguém conseguiu vencê-lo depois de 3 lutas com uma nova arma. Devo dizer, Naruto, disse o guerreiro encarregado de seu treinamento, observando Naruto girar uma lança de osso em torno de si. Você tem talento natural com armas. Admito que você já foi treinado com muitas delas antes, mas mesmo aquelas que você não foi, você aprende rápido. Os fundamentos são todos iguais, disse Naruto. O equilíbrio da arma, o comprimento da arma e a parte com que acertar é tudo o que muda. Eu gostaria que alguns de nossos jovens aprendessem isso. O guerreiro riu, olhando para onde os guerreiros juniores estavam treinando. Um figurão que pensava ser o presente dos espíritos para a Terra, Han, estava olhando para Naruto, já que Naruto havia passado apenas um dia treinando com aquele grupo antes de passar para um treinamento mais avançado. Parece que Han quer uma revanche, o guerreiro riu. Claro, Naruto disse, entediado, sem saber por que o idiota queria uma revanche, parando a lança diagonalmente atrás de si. Eu me diverti muito batendo nele até virar polpa antes. Ele se virou para Han, gesticulando para que ele fizesse um movimento, e Han sorriu, virando-se e atacando-o com um cajado. Assim que ele estava ao alcance, a lança de Naruto disparou, varrendo as pernas de Han antes de cair no chão ao lado de sua cabeça. Morto, Naruto disse, deixando a lança lá e recuando, sacando suas facas em um aperto reverso. Han ficou de pé, atacando novamente com seu cajado, atacando Naruto apenas para o loiro passar por baixo dele, entrando no próximo golpe antes de girar em torno de Han, cortando os laços de cada lado da cintura de suas calças, deixando-as cair seus tornozelos, depois chutando por trás, derrubando no chão e chutando seu cajado para longe. Ele também guardou as facas, caminhando até sua lança e pegando-a enquanto olhava para cima, seu sorriso desaparecendo enquanto observava a fuligem começar a cair, a água ao redor da cidade ficando preta rapidamente. O que é isso? O guerreiro que o treinava perguntou. Fuligem, Naruto disse. A nação do fogo está aqui. A loira ouviu de Katara e Sokka como a fumaça se misturou com a neve. O guerreiro olhou para ele antes de assentir uma vez e se virar, fugindo do campo de treinamento para reportar ao chefe. 10 minutos. Depois, toda a tribo estava reunida. Naruto sentou-se com Katara, Sokka e Aang de lado enquanto o chefe falava, orando aos espíritos do oceano e da lua. A loira podia ver os olhares que Sokka e Yui trocavam. Vou precisar de voluntários para uma missão perigosa, anunciou o chefe de repente a todos. Sokka se levantou instantaneamente. Conte comigo, disse Sokka sem hesitação, olhando para cima. Sokka! Katara disse, com medo, sabendo que esta missão era perigosa. Esteja avisado, muitos de vocês não retornarão, o chefe disse severamente enquanto Naruto também revirava os olhos. Eu vou cuidar de Sokka, Katara, não se preocupe com ele, Naruto disse baixinho para Katara, que sorriu para ele antes de abraçá-lo, para sua surpresa. Obrigada, ela sussurrou em seu ouvido, antes de se afastar. A loira apenas assentiu, desviando o olhar, evitando os olhos dela. Aproximem-se para receber minha marca se aceitarem a tarefa, disse o chefe, enquanto todos os voluntários avançavam. Não foram muitos. Um punhado de guerreiros experientes, Sokka, Naruto e Han. Naruto revirou os olhos com isso. Han iria se matar. Mas ei, pelo menos ele teve coragem. Ao chegarem ao chefe, ele desenhou 3 linhas verticais e onduladas em suas testas, e eles viraram para a direita, saindo da sala.
Naruto ficou perto do prédio onde eles estavam reunidos, o ponto mais alto da vila. Depois de cerca de meia hora, um único navio da Nação do Fogo chegou, começando a lançar pedras na aldeia. Você não pode fazer nada sobre isso, Naruto? Sokka perguntou, olhando para o navio que se aproximava. O que exatamente você espera que eu faça? Caso você não tenha notado, não há um único pedaço de terra ao redor. O oceano ao nosso redor é profundo demais para eu sentir o fundo. Não posso cultivar árvores ao redor aqui, e eu definitivamente não posso cultivar árvores com meu próprio corpo, Naruto explicou, um pouco nervoso, certo de que havia terra no lugar sagrado, mas mesmo isso não foi suficiente. Suas árvores não podiam crescer tanto para chegar ao navio inimigo que estava a quase 1 quilômetro de distância deles. Ele realmente não gostava de estar aqui, parecia estar nu, sem nenhuma proteção. Ele sabia que ainda tinha sua dobra de fogo e seu combate corpo a corpo, mas isso não foi suficiente. Sokka suspirou, entendendo o que Naruto queria dizer. Logo, várias pedras envoltas em chamas começaram a chover. Naruto agarrou Sokka no momento em que um deles atingiu o local onde estavam, um segundo atrás. Ele notou alguns civis sendo esmagados pelas rochas. Depois do primeiro casal, Aang e Appa partiram em direção a ele. Depois de 1 minuto, as pedras pararam e, um momento depois, os dobradores de água suspenderam o navio sobre a água com pontas de gelo. Então, Appa estava voltando. Naruto sabia que não seria apenas um navio. Não com tanta fuligem. Ei, você está na missão? Um guerreiro perguntou atrás dele. Sim, Naruto assentiu. Vá para o arsenal, disse o homem. Você sabe de mais alguma coisa? Verifique a parede, disse Naruto. O garoto da tribo da Água do Sul também está nisso. Ele deveria estar lá. O homem assentiu, fugindo, e Naruto se virou, indo em direção ao arsenal. Os demais voluntários chegaram em grupos de 2 ou 3 até a chegada de Sokka, sempre o último. Exceto que Han não estava lá. Naruto sorriu. Ele deve ter se assustado com as pedras. Mas então seu sorriso desapareceu. Han não era tão inteligente. Homens, vocês se infiltrarão na Marinha da Nação do Fogo, disse o chefe da tribo. E isso significa que todos vocês precisarão de um desses uniformes. Han apareceu, vestindo um uniforme autêntico da Nação do Fogo de quase 100 anos atrás. Naruto bufou divertido enquanto Sokka ria. Qual é o seu problema? Han exigiu com clara raiva, cerrando os dentes. Os uniformes da Marinha dos Bombeiros não são assim, explicou Sokka com um tom como se estivesse explicando isso para uma criança. Claro que sim, insistiu Han com uma voz áspera e profunda, tentando parecer intimidante, mas estava falhando miseravelmente. Estes são uniformes reais da Marinha do Fogo. Capturados de soldados reais da Marinha do Fogo. Você quer dizer que esses eram os uniformes há cerca de 100 anos? Naruto corrigiu. Os uniformes atuais não têm mais pontas nos ombros. Eles são mais simples. Como sabemos que podemos confiar nesses caras? Han perguntou, olhando para eles. Que conversa ousada para alguns novos recrutas. Isso vem do cara que perdeu para um dos novos caras 2 vezes. Naruto o lembrou com um sorriso que deixou Han mais irritado, agora pronto para trocar golpes em vez de palavras. Além disso, tenho mais experiência com a atual Marinha do Fogo do que você com armas. Provavelmente é por isso que você é tão péssimo. Han rosnou com raiva. Já chega, Han, disse o chefe com autoridade, fazendo o menino parar no caminho certo. Agora, nossa primeira prioridade é determinar a identidade de seu comandante. O nome dele é Zhao. Sokka o informou. Almirante Zhao, para ser exato. Naruto acrescentou com um sorriso de escárnio, como alguém tão incompetente como ele poderia se tornar um general estava além de sua compreensão. Provavelmente por causa de sua sede de sangue, Naruto pensou com uma careta. Ele é um estrategista habilidoso.
Um excelente lutador, embora lhe falte qualquer forma de contenção, um poderoso dominador de fogo, mais uma vez sem restrições. Ele é de meia idade e tem cabelos castanhos presos no habitual coque. Alto com grandes costeletas. Quase tão grande quanto o ego de Han. Alguns dos guerreiros na sala riram enquanto o chefe olhava para Naruto. Sokka, Naruto, quero que vocês contem tudo o que sabem. Para Han, disse o chefe. Han, quero que você mostre a ele seu maior respeito. Não espero nada menos do meu futuro genro. Sokka olhou para Han em estado de choque. Naruto murmurou, pobre Yui. Baixinho, alguém como ela se sairia melhor com um fantasma do que com ele. Explica o ego. Naruto suspirou. A princesa Yui vai se casar com você. Sokka perguntou com a boca aberta, ainda sem acreditar que alguém como ela estava se casando com alguém tão estúpido quanto ele. Sim, e daí? Han perguntou, irritado. Nada, parabéns, disse Sokka com um sorriso falso. Não admira que ela esteja tão infeliz, disse Naruto, dizendo exatamente o que Sokka queria. Com licença. Han rosnou, virando-se totalmente para Naruto antes de expandir os braços, tentando parecer maior. Com alguém como você, até mesmo uma pessoa doente preferiria escolher a morte. Naruto encolheu os ombros. Não posso culpá-la. Você é um idiota inútil. Mas ei, talvez você faça um favor a todos nós e cometa o erro de atacar Zhao sozinho. Dessa forma, você morre, eu não tenho que lidar com você, e Yui não precisa ficar casada com você. Por que você? Ele quase gritou de raiva, pronto para derrotar Naruto. Eu não faria isso, disse Naruto, segurando uma faca nas costas enquanto Han pegava uma lança. Não gostaria que o chefe soubesse que seu futuro genro nada mais é do que uma criança crescida que ataca os convidados e aliados da tribo da Água do Norte logo antes de uma missão muito importante. Han rosnou de raiva, colocando a lança de volta no suporte. Naruto se virou para os outros guerreiros. Agora, já que todos vocês são úteis, aqui está o que sabemos sobre Zhao e sua frota. Naruto olhou para o lado, vendo o chefe entrar na sala, e caminhou até ele. Senhor, preciso de um favor. E sei que não tenho o direito de pedir, mas isso funcionará melhor para nós dois. O homem parecia cético antes de decidir ouvi-lo. Tudo bem, disse o chefe. O que é? Eu quero que você tire Sokka desta missão. Naruto disse, apontando o dedo para seu amigo, que parecia surpreso. Por quê? Perguntou o chefe, estreitando ligeiramente os olhos. Ele é um guerreiro habilidoso. Eu concordo. Naruto assentiu. É por isso que ele deveria proteger Yui. Ele acrescentou com um sorriso malicioso. Sokka sorriu em agradecimento, mas não demonstrou. Explique, o chefe solicitou com um olhar aguçado. Mesmo que nossa missão seja um sucesso, mesmo que eliminemos Zhao, o próximo em comando simplesmente assumirá o controle, e a invasão continuará até que a Nação do Fogo seja expulsa e forçada a recuar. Naruto explicou respeitosamente. E não se engane. Eles vão romper o muro. Eles estão entrando na cidade. E quando fizerem, com quem você acha que eles estarão mais preocupados? As pessoas que se rendem instantaneamente para se salvarem, ou os princesa responsável por essas pessoas? Você está dizendo que eles vão atacar Yui, o chefe? Perguntou com uma carranca crescente no rosto. Sim, Naruto confirmou. Eles terão como alvo Yui. Então você deveria pedir a Sokka que a protegesse. O chefe pensou nisso antes de assentir. Relutantemente. Tudo bem. Obrigado, senhor. Espero vê-lo quando tudo isso acabar. Só então, Sokka atacou Han, os dois começando a rolar, Han puxando o rabo de lobo de Sokka enquanto Sokka tentava sufocar Han. Naruto suspirou, caminhando e puxando Sokka de cima de Han, então batendo o pé no peito de Han enquanto tentava se levantar, prendendo-o no chão. É o bastante, o chefe gritou, ficando atrás de Naruto.
Sokka, você está fora da missão. Quando ele se virou para ir embora, Han se levantou, sorrindo amplamente. Tudo bem, todos me ouvem, e esta missão terminará em pouco tempo. Han sorriu alto. Não, Naruto disse com um tom baixo e perigoso que fez todos, exceto o chefe, recuarem, Han parando no meio do caminho. Você não está no comando. Eu estou. Eu sei como entrar furtivamente em um navio da Nação do Fogo. Eu sei como navegar nele sem ser visto. Eu sei onde Zhao estará. E sou eu quem está conseguindo disfarces utilizáveis. Eu também sou o melhor lutador. Estou assumindo o comando da missão. Se você seguir meu plano, você poderá sobreviver a isso e ser capaz de se casar com Yui. Han olhou para ele antes de ver os guerreiros na sala. Assentindo. Ele suspirou, cruzando os braços. Tudo bem. Qual é o plano? Naruto pegou uma faca e jogou para Han. Sabe como usar um desses? Fim dos capítulos até a próxima.